Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18. E o estudo nosso está do versículo 5 ao 11. Atos capítulo 18, versículos do 5 ao 11. Vamos à leitura. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar, aí na sua Bíblia talvez vai ser dedicar, todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como esses se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Em algumas versões vai estar: fale e não te cales. Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Falei com o Mateus, falei assim, normalmente a gente está com temas, né? Mas tem temas que não bate com a perícope que você vai pregar, né? Que o pregador tem em mãos. Mas essa quase chegou no título ideal dessa perícope, ou seja, dessa porção da palavra de Deus, né? Então, achei muito interessante, né, que quando a gente organizou lá, esse texto se encaixa muito bem. Então, antes eu quero dar um norte para vocês, né, capítulo 18 de Atos, né, o que está acontecendo. No início do capítulo 18, relata sobre a saída do apóstolo Paulo de Atenas e indo em direção a Corinto. Possivelmente eles estão no final da segunda viagem missionária. E aí, chegando à cidade de Corinto, encontra com Áquila e Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto, né, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma, né. Interessante, bem rápido aqui, só uma questão de contexto histórico. Suetônio referiu-se a isso, a vida de Cláudio, né, pelo fato de os judeus provocarem distúrbios, né, constante por instigação de Cresto. Cresto é muito parecido com Cristo, né. Então está escrito lá, impulsore Cresto, né? Ele os baniu de Roma. E ele chamou as pessoas expulsas de judeus, mas Cresto parece indicar Cristo, né? Porque é muito semelhante. Nesse caso, os judeus seriam os cristãos e os distúrbios na comunidade judaica teriam sido causados pelo Evangelho, né? Então, é interessante que o capítulo 18 começa relatando isso, né? Lucas, né, o discípulo, ele traz alguns detalhes importantíssimos para você ver o impacto daquelas pessoas que estavam... Lembra lá do dia de Pentecostes? Houve o quê? A manifestação do Espírito Santo, e depois eles saíram pregando o Evangelho. Olha o impacto, ao ponto de o imperador falar o quê? Vocês vão sair daqui. Foram expulsos. E Paulo os encontrou. Mas nessa manhã eu quero pensar com você algo relacionado à vida do apóstolo Paulo. Após sua conversão e comissionamento pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo só tinha uma missão: cumprir seu chamado. Ele só tinha isso como proposta de vida. Se você nunca leu a história, como começa a ler Atos 9, né? Muito interessante. O próprio Senhor Jesus o chama e o comissiona para pregar. O texto que nós temos em mãos é muito interessante, e o próprio texto ele traz algumas
divisões naturais aqui. E a primeira eu quero pensar com você é que proclamar a palavra de Deus exige dedicação. Ou você pode colocar consagração. Olha o que diz o versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar ou se dedicar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. E é interessante que no capítulo 18, ali no início, Paulo, você lê ali comigo ali, o versículo 3, né? 18:3. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, né? É interessante aqui para a gente pensar, Paulo, como sempre Paulo, né? Primeira característica do apóstolo Paulo, ele nunca quis ser pesado à igreja de Cristo. Interessante, né? Ele tinha uma missão, que era proclamar a palavra de Deus, mas em alguns momentos, o que ele fazia? Ele recorria à sua profissão. Então, alguns comentaristas vão falar que não preferem a palavra ali, porque aparece no grego ali, a gente está traduzido como tenda, mas alguns acham que é trabalhar com artesanato, em couro, ou coisa assim. Mas de qualquer forma, ele tinha uma profissão, e Paulo, mesmo sendo chamado por Deus para se dedicar em tempo integral ao anúncio da palavra de Deus, quando ele não tinha os recursos, ele utilizava-se da sua profissão. E algo muito importante aqui, irmãos, Lucas coloca as coisas aqui, Lucas é muito detalhista no texto. E é interessante porque que ele coloca. Naqueles dias, para os judeus, quem tinha uma profissão, e principalmente quem era rabino, era vista como com louvor. Olha, ele trabalha, ele se esmera. Era visto pelo judeu e era da tradição dos judeus. Se você ler Deuteronômio 6, a Bíblia fala lá que era para ensinar no caminho, no dia a dia. Então, ensinar a palavra de Deus. Então, o judeu tinha por filosofia a profissão dele passar para o seu filho. Então, provavelmente, o pai do apóstolo Paulo ensinou. E para o rabino era uma questão de louvor ter uma profissão. E é interessante que Jesus também tinha uma, né? Nós conhecemos a profissão de Jesus como carpinteiro, mas a palavra no grego é tekton. Tekton quer dizer construtor, da onde vem a palavra arquiteto. Então, arquiteto é aquele que planeja a construção. Então, Jesus era um construtor, ele trabalhava tanto com madeira como cimento, construção, com tudo. Então, isso é muito interessante. Philip Yancey, o Joel tem um livro aqui, e ele fala exatamente dessa palavra também, que traz a ideia, porque as casas antigamente eram um misto de construção de tijolo com madeira. E Jesus é o maior dos rabinos, né? O mestre dos mestres. Então é interessante, o apóstolo Paulo teve que trabalhar, irmãos. E eu, quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, que legal, né? Eu também trabalho, irmãos, não sei se você sabe, não sou professor, igual a Vivian, igual o Joel, né? Eu estou como professor no estado, né, trabalhando, não tenho curso de licenciatura, nem pedagogia, mas eu achei interessante, né? E hoje, na minha condição também, é assim também, estou trabalhando também, e é um privilégio, porque eu posso pregar a palavra de Deus lá também. Mas olha o que acontece, versículo 5, quando Silas e Timóteo retornam com a ajuda das igrejas da Macedônia, até o Joel citou na exposição de 2 Coríntios, você vai ver que ele recebeu algumas ofertas que possibilitaram uma entrega maior do apóstolo ao ministério do ensino. Veja o que diz lá no meio do versículo: consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra. A palavra aqui no grego é manter-se firme. Quando Paulo recebe essa ajuda, ele deixa de fazer tenda e começa a se dedicar todo o seu tempo para aquilo que ele foi chamado, pregar a palavra. E irmãos, de fato, precisa de muita dedicação. E aqui eu tenho algo muito importante para ministrar para a igreja. 2 coisas. Primeiro, da parte daquele que ensina a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender. Cadê o Mateus? Mateus não está aqui, está em algum lugar. Está por aí, olha ele lá. Mateus sabe, ele trabalha com tecnologia, né, Mateus? Você sabe o que é programação orientada a objeto, né? É fácil explicar para os outros? É a coisa mais louca do mundo.
uma linguagem abstrata. Você não... Olha, eu lembro dos meus professores, e cara que tinha doutorado, gente fina. Mas, gente, é um negócio, ou você entende, ou você não entende. É algo complexo. Vai por mim, irmãos, é um pepino. Por que eu estou usando isso como referência? Se para ensinar algo, uma ciência, é tão complexo, agora você imagina ensinar a palavra de Deus. Primeiro desafio, porque o nosso Deus está vivo, e a mensagem é dele. E aqui, irmãos, eu quero falar algo muito importante. A palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus é um grande privilégio. Mas não adianta você ser doutor em teologia, não adianta você conhecer todas as técnicas hermenêuticas e homiléticas. Sabe o que o pregador tem que ter? Intimidade para proclamar a palavra de Deus. Exige-se do pregador muitas horas de estudo bíblico e muita oração, para a gente conseguir chegar aonde Deus quer e transmitir com fidelidade. E o apóstolo Paulo sabia disso, que não era fácil a missão dele. E ele foi chamado para fazer o quê? Proclamar a palavra de Deus. E ele consagrou todo o seu tempo. Depois que recebeu a ajuda. E aqui vem um ponto muito importante também que eu não posso deixar de falar. Irmãos, no Brasil, infelizmente, quem leciona é tido como preguiçoso. Não faz nada. Quem ensina não faz nada. Quer ver? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia e orando. Mas o que você está fazendo? Como se eu não estivesse fazendo? Trabalho intelectual, irmãos, é um trabalho, sabia? Infelizmente. Igreja, aprenda uma coisa. Valorize o estudo da palavra de Deus. Valorize aqueles irmãos que se esmeram horas e horas para proclamar a palavra de Deus. Porque é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Depende muito da ação do Espírito Santo de Deus. Então fica uma lição para a igreja. Valorize, irmão. Quando o pastor falar assim para você: eu não posso agora porque eu estou estudando, ele está estudando, irmãos, e vai por mim. É um trabalho que exige tempo. E a igreja também tem que aprender a reconhecer esse trabalho dos seus líderes. É claro que a gente tem que... Pastor de igreja local é uma festa, né? A gente estava conversando, eu e o Rony lá. Às vezes você está estudando, liga, você tem que correr lá, corre aqui. É normal, faz parte. Mas, irmãos, quando o apóstolo Paulo, a Bíblia está enfatizando aqui, é porque ele sabia da sua responsabilidade com quem? Com Cristo. E fazer o quê? Proclamar a palavra de Deus. Então fica uma dica para os irmãos. O compromisso de quem ensina a palavra ou evangeliza é dedicar totalmente para que tenha condições de transmitir com fidelidade e responsabilidade a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o quê? Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Precisa ter tempo, precisa se dedicar. E o apóstolo Paulo, quando ele recebeu essa ajuda, ele focou somente no ensino das Escrituras. O alvo do apóstolo era o ensino. E ele deixa muito claro isso nas suas cartas. Por exemplo, 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este. Qual que era o cerne da mensagem dele? Cristo. Hoje na classe nós estamos falando sobre conhecer Cristo, a medida, a estatura perfeita de Cristo. Quanto tempo a gente leva para conhecer Cristo? A medida completa. 50 anos eu consigo chegar à medida de Cristo. É isso? Gente, nós vamos abotoar o paletó, não vamos chegar. Mas o que o apóstolo está ensinando? Que nós devemos prosseguir. 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 1 Coríntios 1,17. Qual que era o cerne? Ele queria se dedicar em conhecer mais e mais, e se aprofundar mais e mais na pessoa de Cristo. Então, primeiro aspecto na vida de Paulo para a gente aprender, porque proclamar a palavra de Deus exige dedicação, consagração. Não tem como. Você precisa mergulhar nas Escrituras. Eu falo, um dia o Otávio nós estávamos conversando,
E eu li uma frase do Luiz Saião muito interessante. Nós precisamos, ele falando dos pastores, e ele estava falando uma coisa muito interessante. Ele falando, eu já escrevi muitos livros, eu já estudei os melhores teólogos, eu já estudei todos os idiomas, mas eu preciso voltar a fazer algo. Voltar lá para Galileia e achar o Jesus. O que ele quis dizer? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa se envaidece, o coração se enche. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que ele só tinha uma missão, pregar quem? Jesus Cristo. E para isso, irmãos, nós precisamos se dedicar muito. Tem que ter muito quebrantamento para achar esse Jesus, o verdadeiro evangelho, que nós acabamos de cantar aqui, que nós precisamos anunciar. Esse verdadeiro Cristo. Não é fácil achar a pessoa de Cristo. Não é fácil, irmãos, apesar de a gente cantar e falar muito de Cristo, mas leva uma caminhada, é uma jornada. Então esse é o primeiro aspecto. Precisamos aprender que para proclamar a palavra de Deus exige consagração e dedicação. Segundo aspecto, proclamar a palavra de Deus exige um preço a ser pago. Tem um preço, irmãos. Olha o que diz o versículo. Contudo, como esses se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, um homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Então, proclamar a palavra de Deus exige um preço a ser pago. E aqui nesse versículo, ele está intrínseco, você não vai perceber. Mas eu quero trazer alguns desafios que o apóstolo Paulo passou. O primeiro aspecto, o preço que o apóstolo Paulo pagou, foi a própria cidade de Corinto. Corinto era muito conhecido, o João já pregou isso, eu nem vou me aprofundar tanto sobre a cidade. Mas o que é bom a gente relembrar? Era uma cidade muito rica, mas sofria com o quê? Com a falta de moralidade, comportamentos libidinosos, meretrizes, escravos que perambulavam pelas ruas da cidade, enquanto o templo de Afrodite e cultos da fertilidade da Ásia Menor perpetuavam a prostituição. Outros comportamentos promíscuos que afetaram aquela igreja. É só estudar a primeira e a segunda carta dos Coríntios, vai ficar bem claro. Irmãos que tinham se convertido, mas estavam com práticas erradas. Não está aqui no versículo, mas está intrínseco ao texto. O que eu quero dizer com isso? O primeiro desafio, além dos judeus que ele teve que enfrentar, primeiro desafio, eu coloco o local. Por que o local? Porque foi desafiador, irmãos. E aqui a gente já pode fazer uma aplicação. Tem lugares, nossos irmãos estão, aonde o evangelho não pode ser proclamado, o nome de Jesus não pode ser proclamado, sofrem perseguição pela própria cultura. E aonde Paulo chegou? Saiu de uma terra onde a filosofia estava crescendo, que é Atenas, e foi para uma cidade, uma megalópole, a grande cidade, aonde podia tudo, a orgia dominava. Para quê? Para plantar uma igreja, anunciar a palavra de Deus. Então, tem um preço a ser pago, irmãos. Não é fácil ser cristão, é muito fácil ser cristão. Aonde? Onde tudo é confortável, né? Onde você tem tudo. Agora, imagina você se coloca no lugar do apóstolo Paulo, chegar num lugar aonde você sabe que a cultura é quase uma religião. Existiam as prostitutas cultuais. Olha o lugar que o apóstolo Paulo chegou para anunciar o evangelho. Um lugar terrível, difícil. E isso fez me lembrar um hino. Eu gosto de hino, irmãos. Sério, é por aí que eu vejo que eu estou ficando velho. Eu vou ler aqui, não vou cantar não, porque eu não canto bem. Escuta lá. Nem sempre será por lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara já a embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Se pois a caminho que nunca segui, a voz a chamar eu ouvi. Aí diz assim o estribilho. Direi, eu quero, né?
Direi, meu Senhor, dirigido por ti, irei tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti. Eu quero dizer o que queres, Senhor, que o teu servo deva a dizer. Nem sempre vai ser o lugar que o cristão quer ir. Nem sempre. Deus manda a gente para uns lugares e fala sério. Aí você fala assim, pastor, mas você está falando do apóstolo Paulo, ele era missionário, ele era pastor. O que tem a ver com essa história? Lembra de sexta-feira? O que Charles Spurgeon disse? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sabe o local de trabalho que você reclama? Que lugar, Deus? Deus muda esse lugar. E Deus quer mudar o lugar. Adivinha com quem? Com você. Você anunciando a palavra. Eu gosto de conversar com a Vivian. A Vivian sabe, é difícil hoje ser professor, né, Vivian? Irmãos, sério mesmo, esses dias falaram um negócio lá para a professora, eu nem vou pronunciar aqui. Horrível. A professora está afastada. Nem sempre será o lugar que eu quiser, mas se Deus te colocou lá, Deus quer usar, assim como usou o apóstolo Paulo lá em Corinto, Ele quer usar você aonde você estiver. O que você precisa estar é disposto a proclamar a palavra de Deus. Sabe o lugar que você tanto reclama? Deus fez de propósito. Deus colocou você lá para você ser luz, para você pregar a palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo foi para um lugar. Corinto era uma cidade legal? Lê sobre a história de Corinto. Eu não vou gastar tempo aqui com a história. Mas lê, você vai ficar assustado aonde esse irmão esteve. Mas ele cumpriu a palavra de Deus. Então, a primeira razão é a própria localidade. Segundo, olha o que o versículo diz. Contudo, como esses se opuseram, proferiram insultos graves. Começaram a perseguir os próprios judeus. E Paulo era o que, irmãos? Também judeu. E segundo a Bíblia, era alguém ilustre, hein? Top de linha. Mas quando ele começou a anunciar a mensagem sobre o Cristo, começou a sofrer perseguição. É interessante que John Stott diz algo muito interessante. Que a decisão, falando do versículo aqui, o que aconteceu? Os judeus começaram a proferir contra o apóstolo Paulo acusações graves, começou a perseguir ele. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele saiu da sinagoga e começou a anunciar a palavra de Deus na casa de um gentil. Está aqui, ó. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou me dedicar-me aos gentios. Irmãos, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Você quer ver? Quando você no seu local de trabalho, ou aquele que está militando na palavra de Deus, o próprio Jesus sofreu a perseguição dos seus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Sofreu, eles mesmos crucificaram Jesus. Começou a sofrer porque a religião não suporta o Senhor Jesus Cristo. A religião, ela gosta das métricas, a religião, ela gosta dos dogmas, mas ela não suporta o anúncio da pessoa de Cristo. E assim como um verdadeiro discípulo de Cristo, ele começou a ser perseguido. Você quer ver uma coisa? Ninguém sabe que você é cristão no seu local de trabalho. Quando descobrem, o que começa a acontecer com você? Você já percebeu? Também se você não está sendo perseguido, irmãos, tem algo estranho com você, viu? Tem algo estranho. Vão se levantar, porque o nosso Senhor Jesus está vivo. Vão se levantar, a perseguição vai chegar para nós também. Sexta-feira nós mostramos aqui. Vai chegar uma hora aqui no Brasil. Porque a verdade incomoda. A verdade sobre a pessoa de Cristo incomoda. E ele começou a sofrer. E aí ele fez exatamente o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Se você chegar num lugar, se não receber, se receber, a paz fica. Se não, é para fazer o quê? Sacudir a sandália. Eles não quiseram saber. Mas o que ele fez? Ele foi cumprir, ele tinha um alvo. Mesmo que o preço era alto. Ele foi e pagou o preço. E aí,
É interessante, John Stott diz assim, ó. Quando Paulo está falando ali, né, que ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, o caso que a casa era do lado, é mais do que uma nota geográfica. Significa que o cenário de esforços evangelísticos passou da sinagoga pública para uma casa particular, e que assim as pessoas evangelizadas passaram de judeus para gentios. A decisão audaciosa de Paulo de passar da sinagoga para uma casa, da evangelização de judeus aos gentios, logo foi recompensada por Deus. Não apenas pela conversão e o batismo de muitos, que está ali. Olha o que aconteceu no versículo 8. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Apesar do preço a ser pago, apesar da cidade, apesar da perseguição, não importa, vale a pena pregar a palavra de Deus, porque quem chamou? O Senhor chamou. Lembra lá do texto que nós lemos sexta-feira? Marcos capítulo 16, final do versículo, diz o quê? Que Jesus cooperava com os discípulos, a obra é dele, e ele vai estar com o povo de Deus, apesar da perseguição, apesar do lugar ser ruim, apesar de todas as afrontas possíveis, Deus está cumprindo a sua missão, porque a missão é de quem? Dele, e ele vai fazer cumprir. E o que aconteceu? Paulo sai da esfera ali da sinagoga, onde aquelas pessoas diziam que criam em Deus, e que vai para onde? Para os gentios, e quando anuncia a palavra, o que acontece? Eles creram e foram batizados. Irmãos, sabe qual que é o meu sonho? Ir lá para o Rio Grande do Sul, ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. Anunciar a esperança. É isso. Chamados a proclamar, não importa o tempo, a época, o governo, não importa nada, não importa se gosta da gente, se não gosta, não importa, irmãos, o seu jeito de falar, se você fala mais tímido, se você fala alto, se você fala baixo, não importa, Jesus nos chama para proclamar a palavra de Deus, é isso que tem que estar na sua mente. Paulo estava tão comprometido com o chamado dele, o que ele fez? Vocês não querem? Então eu vou para quem quer. E foi cumprir o chamado de Deus. É interessante que Paulo se identificava como apóstolo dos gentios. É isso, vamos ler lá em Efésios 3, olha que interessante. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Está com essa expressão, por amor de vocês, os gentios. Versículo 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Ele se considerava apóstolo dos gentios. Ele cumpriu o chamado dele, foi pregar para os judeus, mas os judeus não quiseram receber, assim como Jesus, ele foi para aqueles que estavam perdidos e queriam ouvir a mensagem. Interessante, né? Isso, sabe o que chama para mim, gente? Foco na missão. É saber o que Deus chamou você para fazer. E não importa as situações, eu estou comprometido com a palavra de Deus e eu vou cumprir a palavra de Deus. Muito bem. Terceiro aspecto desse texto. Proclamar a palavra de Deus exige coragem. Coragem. Onde está isso, Lucas? Vamos ler o versículo 9. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão dizendo: não tenhas medo. Continua pregando e não te cales. Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. A quem? Ao povo. Ele passou 1 ano e meio ensinando
a palavra de Deus. Então, o terceiro aspecto que esse texto nos ensina é que proclamar a palavra de Deus exige coragem. Irmãos, a gente lê a Bíblia tão correndo e não presta atenção. Você já parou para prestar atenção o que é a palavra perseguição? Afronta. Às vezes a gente lê e fala, mas ele é apóstolo, Lucas. Por quê? Porque a gente não passa isso. Mas quando você começa a passar, você começa a entender certas coisas, sim ou não? Quando você vai para algum lugar e as pessoas não querem ouvir sobre Deus, quando as pessoas rejeitam. Quem já foi anunciar a palavra de Deus e foi rejeitado na hora que foi pregar? Eu já passei por isso. Eu já passei. Nenhuma, e é ruim, né? Você está ali querendo ajudar a pessoa, né? Quem já foi assim, alegrão? Ui, que legal, eu vou compartilhar. E a pessoa fez assim, ó. Famoso cara de paisagem. Gente, é horrível. Mas o que nós estamos pregando nessa manhã, não foi essa cara de paisagem. Foi perseguição. Leia a história, leia a biografia do apóstolo Paulo. Você vai entender o que ele passou. Mas tem hora que para proclamar a palavra de Deus exige coragem. O próprio Deus falou para ele, não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Ou seja, não pare. Não importa a perseguição que você vai enfrentar, não importa quem se levanta contra você, não importa as afrontas que você vai passar, continua firme, pregando a palavra de Deus. E esse versículo, quando eu estava estudando, irmãos, entrou como uma flecha no meu coração. Porque às vezes, nem sempre, não vai ser fácil. E a gente precisa dessa voz da parte de Deus, coragem. Fala e não te cales, pregue. Eu te chamei para isso, vai e pregue a palavra. E eu quero falar para você, irmão, você podia fazer essa oração amanhã cedo, antes de ir para o seu trabalho. Deus, me ajuda, me dê coragem para ser aquele que vai pregar a palavra de Deus. Eu quero pregar. Hoje, se eu tiver uma oportunidade, a história que a Pâmela contou é engraçada, porque ela, obrigado, viu, Pâmela? Você é minha irmã loira, obrigado, você me protegeu na história. A verdade foi assim, a mulher falou assim, ô Lucas, você faz yoga? Ô, irmãos, imagina eu desse tamanho, cruzando as pernas. Eu dei risada por dentro, mas não falei nada. Falei, não. Eu falei, mas por quê? Porque você é alegre. Eu falei, eu tenho o Senhor Jesus Cristo. E mostrei a Bíblia, irmãos, para ela. É isso que me traz esperança e vida. É o Senhor Jesus Cristo. Não, pastor, mas pregar é só com pastor e evangelista. Você está louco e está errado. Todos nós temos que pregar. E tem hora que precisamos de coragem. E eu tenho orado para Deus, Deus me dê coragem, me dê audácia para anunciar, assim como o apóstolo Paulo. Anima o meu coração para anunciar a tua palavra. Não tenha medo, continua pregando. Então, para proclamar a palavra de Deus exige coragem. E é o Senhor que encoraja o apóstolo Paulo. Que coisa linda, né, irmãos? Mesmo no meio das dificuldades, dos espinhos que Paulo ia enfrentar com aquela igreja, é Deus que encoraja. Olha lá o versículo 10. Pois eu estou contigo. Irmãos, não vale a pena quando você escuta que Deus está com você? Não, eu vou continuar fazendo, então. Deus está comigo. E vou fazer. E nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente nessa cidade aqui, irmãos. Lá em Almirante, nosso estado, no Brasil, no mundo, Ele tem muita gente. E Deus quer usar cada um de nós. Então, o Senhor que encoraja o apóstolo Paulo. O Senhor esteve com o apóstolo em todo o tempo que ele ficou em Corinto. Olha lá o final lá do 11. Assim Paulo permaneceu durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Deus cuidou do apóstolo. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta turbulência, Deus esteve com o apóstolo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, domingo que vem, vai ter um missionário da Mais aí, e é gostoso ouvir sobre missões, né? Quem gosta de ouvir? É bom, né? Nossa, olha que coisa. Mas eu tenho um negócio para falar para você. Da mesma forma que Deus usa os missionários, Ele quer te usar aqui.
E sabe aquelas coisas extraordinárias? Deus quer fazer aqui, através da sua vida. Pare de dar desculpa para o Senhor Jesus. Seja um missionário no seu bairro, no meio da sua família, aonde você estiver. Porque Deus vai estar com você, meus irmãos. Mano, foi no final do versículo? E eis que estou convosco? Mas ele está falando em que contexto? Da comissão, do envio. Ele vai estar com você. Você precisa assumir a sua posição no reino, como missionário. Porque você foi chamado para proclamar a palavra de Deus, irmãos. Eu e você fomos chamados. Ninguém fica de fora da lista. Deus quer usar você com a sua simplicidade. Pastor, eu tenho dificuldade de falar. Deus usou um gago com intérprete, Moisés e Arão. Falou que tinha língua pesada. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Ele usa quem quer. Mas precisa estar disposto a proclamar. E confiar que o Deus é o Senhor da obra e Ele vai te usar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gosto de desafio. Onde eu vou, eu desafio o povo. Tudo. Sou desse jeito. Queria que nós orássemos agora. Eu queria orar por você o seguinte. Eu creio que no meio dessa igreja tem mais gente que Deus está chamando para o ministério. Ou para ser pastor ou missionário. Eu queria orar por você, irmãos. Que sente, não, eu quero servir a Jesus. Não adianta olhar feio para mim. Eu não ligo para essas coisas. Mas eu queria orar pela sua vida. Você que um dia falou assim, pastor, é verdade, né? Deus me chamou e eu estou relutando há muitos anos ao chamado do Senhor. Eu queria orar por você, irmão. É sério. A obra continua. Deus precisa de homens e mulheres que estejam com o coração na obra. Eu queria orar por você. Alguém, nessa manhã? Eu quero que ore por mim, pastor. Vou precisar de ajuda, orientação e tudo. Mas eu estou à disposição a servir ao Senhor. Vem aqui na frente, vamos orar. Estamos no meio do povo de Deus. Não, tem que vir aqui na frente. Não tenha vergonha. O povo, né? Meu Deus do céu. Só Jesus, ainda bem que a obra é dele. Quero orar por você, irmãos. Muito bom. Muito bem. O reino, irmãos, o campo é vasto. Tem tanta necessidade, irmãos. Você sabia? Tem tanta necessidade. Deus quer usar pessoas. E Ele trabalha com pessoas. Mas com pessoas com o coração desejoso a servir na obra. Vamos colocar em pé? Vamos orar por essas vidas? Acima de toda razão, acima dos céus, olhando para nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou. Tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, sim tão perto está.